No final do século XVIII d.C., a África Austral era um território onde a lei da selva reinava absoluta. As tribos guerreiras disputavam cada palmo de terra fértil, cada fonte de água, cada rebanho de gado. O continente negro fervilhava com o sangue de guerreiros que morriam pela honra de seus clãs, enquanto o sol escaldante testemunhava massacres e rituais ancestrais. Entre as montanhas Drakensberg e as vastas planícies da savana, pequenos reinos tribais lutavam pela supremacia numa dança eterna de violência e sobrevivência. Nesse cenário brutal, onde apenas os mais fortes prosperavam e os fracos eram devorados pela fome ou pelas lanças inimigas, nasceu aquele que mudaria para sempre o destino da África do Sul. Em 1787, durante uma tempestade que rasgou os céus com relâmpagos furiosos, Nandi, uma princesa da tribo Langeni, deu à luz um menino que seria rejeitado desde o primeiro suspiro. O pai, Senzanga Kona, rei dos Zulus, havia engravidado Nandi fora do casamento tradicional, e a criança foi considerada uma vergonha, um erro que manchava a linhagem real. O nome escolhido foi Shaka, derivado de uma palavra que significava besouro intestinal, uma referência cruel à suposta doença que teria causado o ventre inchado de Nandi antes que a gravidez fosse confirmada. Desde o início, o garoto carregou o peso do desprezo e da humilhação. Mãe e filho foram expulsos da tribo Zulu e forçados a vagar entre os clãs vizinhos, sempre como párias, sempre como fardos indesejados. A infância de Shaka foi marcada pela fome constante, pelas zombarias das outras crianças que o chamavam de bastardo e pelas noites frias em que apenas o calor de sua mãe o mantinha vivo. Ele cresceu magro e alto, com olhos que queimavam de uma raiva silenciosa e profunda. Enquanto outros garotos brincavam, Shaka treinava sozinho com galhos que imaginava serem lanças, atacando árvores até que suas mãos sangrassem. Ele observava os guerreiros com uma intensidade perturbadora, memorizando cada movimento, cada técnica, cada falha. A dor da rejeição forjava nele algo mais perigoso que qualquer arma, uma determinação inabalável de provar seu valor e esmagar todos aqueles que o haviam desprezado. Durante as noites, quando os trovões ecoavam sobre a savana e os relâmpagos iluminavam o horizonte, o jovem Shaka permanecia acordado, olhando para o céu tempestuoso. Em sua mente, uma promessa se cristalizava como ferro em brasa mergulhado na água fria. Um dia, todos os que riram dele, todos os que cuspiram em sua mãe, todos os que o consideraram menos que nada, curvar-se-iam diante dele. Ele não sabia como, mas sabia que esse dia viria. O destino havia marcado seu nascimento com trovões, e trovões anunciariam sua ascensão. A cada cicatriz de humilhação, crescia em seu peito uma chama que nenhuma chuva poderia apagar. Nandi via nos olhos do filho algo que a assustava e enchia de orgulho ao mesmo tempo, uma ferocidade que não pertencia a uma criança, mas a um predador, esperando o momento certo para saltar. Ela sussurrava para ele nas noites escuras que o sangue real corria em suas veias, que ele era filho de rei, mesmo que o mundo se recusasse a reconhecer. Essas palavras eram sementes plantadas em solo fértil de ódio e ambição. Shaka absorvia cada sílaba, transformando dor em propósito. Os anos de exílio se arrastavam como feridas abertas que nunca cicatrizavam completamente. Ele e Nandi finalmente encontraram algum refúgio entre os Mitetwa, uma tribo poderosa liderada pelo sábio rei Dingiswayo. Ali, o jovem Shaka pôde finalmente empunhar uma lança de verdade, não como um pária, mas como um guerreiro em formação. Seu corpo, endurecido pela miséria e pelo treinamento obsessivo, tornava-se uma máquina de guerra. Ele cresceu até alcançar quase 2 metros de altura,
com músculos esculpidos pelo combate constante e olhos que pareciam enxergar através das almas dos homens. Quando finalmente teve a chance de provar seu valor em batalha, Shaka não lutou como os outros guerreiros, que viam o combate como um ritual de bravura. Para ele, a guerra era extermínio, era sobrevivência, era vingança destilada em cada movimento. E todos que o observavam sentiam o mesmo calafrio, estavam diante de algo novo, algo terrível, algo inevitável. O garoto humilhado estava morrendo, e em seu lugar nascia o leão que faria a África inteira tremer. Sob a proteção de Genghis Wayu, rei dos Mtetua, Shaka finalmente encontrou um palco digno de seu talento brutal. O jovem guerreiro absorvia conhecimento militar com uma voracidade que impressionava até os veteranos mais experientes. Genghis Wayu, um líder visionário que buscava unificar as tribos através de diplomacia e força estratégica, reconheceu imediatamente que Shaka não era um guerreiro comum. Havia nele uma combinação rara de ferocidade animal e inteligência calculista. Uma mente que enxergava a guerra não como glória pessoal, mas como ciência mortífera. Enquanto outros guerreiros se contentavam com as táticas tradicionais, Shaka questionava tudo, desmontava cada premissa aceita sobre combate tribal e reconstruía a arte da guerra do zero. Ele percebeu que a lança longa usada pelos guerreiros africanos, a assegai de arremesso, transformava batalhas em duelos à distância, onde a vitória dependia mais de sorte que de habilidade. Shaka desprezava essa covardia disfarçada de tradição. Ele forjou uma nova arma, uma lança curta e larga chamada Iklua, nome derivado do som que fazia ao ser arrancada da carne de um inimigo. Com essa lança, o combate se tornava íntimo, visceral, definitivo. Não havia espaço para hesitação quando você precisava estar a poucos centímetros do adversário para matá-lo. Junto com a Iklua, Shaka desenvolveu um escudo pesado de couro de búfalo, maior e mais resistente que os tradicionais. Ele treinou uma técnica devastadora, usar o escudo para prender o escudo do oponente, expondo seu flanco esquerdo, e então cravar a Iklua nas costelas com força brutal. Era simples, eficiente e absolutamente letal. Mas a verdadeira revolução de Shaka estava na disciplina e na formação tática. Ele transformou guerreiros individuais em uma máquina militar coordenada. Os combatentes eram organizados em regimentos chamados Amabutu, divididos por faixas etárias e treinados até que se movessem como um único organismo. Shaka introduziu marchas forçadas descalços sobre terrenos acidentados, endurecendo os pés de seus homens até que pudessem cobrir distâncias impossíveis em velocidade surpreendente. Qualquer soldado que demonstrasse fraqueza ou covardia era executado publicamente, não como punição, mas como lição. O medo de Shaka tornou-se maior que o medo da morte em batalha. Genghis Wayu observava essas inovações com uma mistura de admiração e apreensão. Ele havia criado um instrumento de guerra perfeito, mas também sentia que havia libertado algo que não poderia controlar completamente. Durante as campanhas militares dos Mtetua, Shaka liderava as tropas de elite com uma eficiência brutal que deixava até os aliados chocados. Ele não aceitava rendições, não fazia prisioneiros por piedade, não deixava sobreviventes para contar histórias de sua misericórdia. Suas emboscadas eram planejadas com precisão cirúrgica, considerando terreno, vento, posição do sol e psicologia do inimigo. Quando Shaka atacava, não era uma batalha, era uma execução em massa. O campo ficava coberto de cadáveres enquanto ele marchava sobre os mortos sem desviar o olhar, a Iklua ainda gotejando sangue. Os guerreiros inimigos começaram a sussurrar seu nome com terror supersticioso.
Diziam que ele era protegido pelos espíritos ancestrais, que não podia ser ferido, que seus olhos eram capazes de paralisar homens com um simples olhar. Dingues Wayo, reconhecendo a ferocidade sem paralelo de seu protegido, começou a chamá-lo de Leão de Sangue. O apelido se espalhou rapidamente entre as tribos. Shaka não era mais o bastardo humilhado. Era uma lenda em construção, uma tempestade de violência que crescia em poder a cada batalha. Mas por trás dos olhos ferozes, a antiga dor ainda pulsava. Cada vitória era uma resposta às humilhações da infância. Cada inimigo morto era um substituto para todos aqueles que o haviam desprezado. Shaka não lutava apenas por conquista ou glória. Lutava para provar que a criança rejeitada havia se tornado o guerreiro mais temível que a África já conhecera. E ainda assim, algo nele permanecia insaciável. Uma fome que nenhuma quantidade de sangue poderia saciar. Os anos sob Dingues Wayo moldaram Shaka não apenas como guerreiro, mas como estrategista e líder. Ele aprendeu que o poder verdadeiro não residia apenas na força bruta, mas na capacidade de inspirar medo absoluto e lealdade fanática. Seus homens o seguiriam até o fim do mundo, não por amor, mas porque sabiam que sob o comando de Shaka eram invencíveis. Quando marchavam em formação, o chão tremia sob seus pés descalços endurecidos. Quando gritavam seu grito de guerra, inimigos mais fracos fugiam antes mesmo do confronto começar. Shaka havia transformado a guerra tribal de um ritual de coragem em uma ciência de extermínio. E o continente ainda não tinha visto nada do que estava por vir. O destino tem uma maneira cruel de remodelar o mundo através da violência. Em 1818, o rei Dingues Wayo, o mentor e protetor de Shaka, caiu em uma emboscada preparada por Zwaid, o implacável líder dos Ndwandwe. Dingues Wayo foi capturado, torturado e executado, sua cabeça exibida como troféu de guerra. A notícia da morte do grande rei espalhou-se como fogo pela savana, e muitos acreditaram que o Império Mtetwa desmoronaria sob o peso da perda. Mas eles não contavam com o Leão de Sangue. Shaka retornou ao seu povo original, os Zulus, que na época eram apenas uma tribo menor entre muitas outras. Seu pai, Senzangakona, havia morrido e havia disputas sobre a sucessão. Através de uma combinação de apoio militar dos remanescentes leais dos Mtetwa, manipulação política e puro terror, Shaka tomou o poder. Aqueles que se opuseram foram eliminados com eficiência brutal. Não houve cerimônias elaboradas ou negociações diplomáticas. Shaka simplesmente assumiu o trono como se sempre lhe pertencesse. E qualquer um que questionasse essa verdade encontrava a ponta afiada da íclua. O garoto desprezado agora era rei, e a ironia não passou despercebida por ele. Uma vez no poder, Shaka iniciou a transformação mais radical que aquela região jamais testemunhara. Ele não estava interessado em governar apenas os Zulus. Queria criar algo que transcendesse as antigas rivalidades tribais. Um império unificado sob uma única vontade, a dele. Sua visão era assustadora em sua simplicidade e ambição. Todas as tribos da região seriam absorvidas, voluntariamente ou não. Haveria um só povo, falando com um só rugido. Aqueles que se curvassem seriam integrados no novo império. Aqueles que resistissem seriam exterminados até o último homem, mulher e criança. Não havia meio termo na visão de Shaka. Ele reestruturou completamente o exército Zulu, expandindo e refinando as inovações que havia desenvolvido sob Dingues Wayo. Os guerreiros foram organizados em regimentos rigorosamente disciplinados, divididos por faixas etárias, os Amabuto. Cada regimento tinha suas próprias cores, seus próprios escudos distintivos, seu próprio orgulho feroz. Os homens viviam em acampamentos militares separados das mulias, dedicando-se inteiramente à arte da guerra. Shaka
proibiu o casamento para guerreiros em serviço ativo, argumentando que homens com famílias lutavam com medo de perder algo, enquanto homens sem laços lutavam com a liberdade dos que nada têm a perder. A disciplina era absoluta e a punição por qualquer falha era invariavelmente a morte. Se um regimento demonstrava covardia em batalha, Shaka ordenava a execução de uma porção dos sobreviventes como exemplo. Se um guerreiro perdia sua lança ou escudo, era morto. Se alguém questionava suas ordens, desaparecia durante a noite. O medo que Shaka inspirava em seus próprios homens era quase tão grande quanto o terror que causava nos inimigos. Mas esse medo era temperado com um respeito grudento, porque Shaka não pedia nada de seus guerreiros que não estivesse disposto a fazer ele mesmo. Ele marchava com eles, lutava na linha de frente, sangrava ao lado deles. Essa combinação de terror e respeito forjou a máquina militar mais eficiente que a África subsaariana já conhecera. As táticas de guerra também foram revolucionadas. Shaka aboliu o antigo costume de batalhas ritualizadas, onde guerreiros lutavam em duelos individuais, e as baixas eram relativamente limitadas. Para ele, isso era desperdício e fraqueza. A guerra deveria ser total, destinada não a humilhar o inimigo, mas a aniquilá-lo completamente. Cada campanha era planejada não para conquistar território ou gado, mas para eliminar a capacidade do inimigo de resistir novamente. Cidades inteiras eram arrasadas, colheitas queimadas, poços envenenados. Os sobreviventes eram incorporados ao Império Zulu ou mortos. Não havia terceira opção. O grito de guerra que ecoava através das planícies tornou-se o prenúncio da morte. Quando os regimentos Zulus avançavam, marchando em perfeita sincronia, batendo suas lanças nos escudos em um ritmo trovejante, era como se a própria terra anunciasse o apocalipse. Tribos que haviam existido por séculos desapareceram em questão de anos. Suas histórias apagadas, seus nomes esquecidos, absorvidos na crescente onda Zulu. Shaka liderava cada campanha principal pessoalmente. Não do conforto de uma tenda de comando, mas da linha de frente, onde o sangue espirrava e os homens morriam. Ele precisava ver, sentir, respirar a morte. Era seu elemento natural, o único lugar onde a dor antiga de sua infância silenciava temporariamente. No calor da batalha, cercado pelo caos e pela carnificina, Shaka encontrava uma paz distorcida. Ali, ninguém o desprezava. Ali, ele era Deus e demônio simultaneamente. Em menos de uma década, o Império Zulu cresceu de uma tribo menor para uma superpotência regional que dominava um território vasto, estendendo-se por centenas de quilômetros. Dezenas de tribos haviam sido conquistadas, seus guerreiros absorvidos nos regimentos Zulus, suas mulheres tomadas como esposas para os guerreiros vitoriosos, sua identidade apagada. O nome Zulu, que antes significava apenas o céu ou o tempo, agora significava poder absoluto. Shaka havia transformado seu povo em sinônimo de terror militar. E ainda assim, para ele, nunca era suficiente. Havia sempre mais tribos para conquistar, mais inimigos para esmagar, mais sangue para derramar. O império crescia, alimentado pela genialidade militar de Shaka e pela violência sistemática que ele orquestrava. O garoto que nasceu durante uma tempestade havia se tornado ele mesmo a tempestade, varrendo a África Austral e remodelando-a à sua imagem brutal. A formação militar que Shaka desenvolveu tornou-se lendária e seria estudada por estrategistas militares séculos depois. No coração de seu sistema estava a devastadora tática conhecida como impondo ou chifre de búfalo. Era uma formação de combate que combinava brutalidade frontal com manobras de flanqueamento precisas, projetada não para vencer batalhas, mas para aniquilar exércitos inteiros sem deixar sobreviventes. A formação consistia em 3 elementos principais. O isifuba, ou peito, era o centro.
composto pelos guerreiros mais experientes e disciplinados. Eles avançavam diretamente contra o inimigo em uma parede impenetrável de escudos, absorvendo o impacto inicial e mantendo o adversário fixado no lugar. Enquanto o inimigo concentrava-se nessa ameaça frontal, os Izimpondo, ou chifres, entravam em ação. Eram 2 regimentos rápidos e ágeis, que corriam em arcos amplos pelos flancos, envolvendo o inimigo em um abraço mortal. Uma vez que os chifres se fechavam por trás das linhas inimigas, não havia fuga possível. O cerco estava completo. Finalmente, havia a Izirlahla, ou Lombo, uma reserva de tropas frescas posicionada atrás do campo de batalha, de costas para o combate, para que não se distraíssem com o caos da luta. Essas tropas eram mantidas prontas para explorar qualquer brecha, reforçar pontos fracos ou perseguir os fragmentos do exército inimigo que tentassem escapar. Shaka coordenava esses movimentos complexos com uma maestria que desafiava a compreensão. Ele usava mensageiros velozes e sinais visuais, mas principalmente confiava no treinamento implacável de seus regimentos. Cada unidade sabia exatamente o que fazer em cada situação. As táticas haviam sido gravadas em suas mentes através de repetição exaustiva. A execução da formação chifre de búfalo era uma sinfonia de morte. Quando o peito colidia com as linhas inimigas, o impacto era ensurdecedor. O choque de milhares de escudos e o grito coletivo dos guerreiros criavam um rugido que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Os guerreiros Zulus usavam seus grandes escudos para prender os escudos dos oponentes, expondo seus flancos para golpes mortais da Iklua. O combate corpo a corpo era brutal e eficiente. Cada guerreiro Zulu treinado para matar com economia de movimento. Nada de gestos dramáticos ou desafios gritados, apenas golpes precisos que perfuravam pulmões, corações e gargantas. Enquanto isso, os chifres corriam com velocidade impressionante pelos flancos. Shaka havia endurecido os pés de seus guerreiros através de marchas forçadas sobre espinhos e rochas quentes, até que pudessem correr descalços em terrenos impossíveis sem diminuir o ritmo. Quando os regimentos de flanqueamento começavam sua corrida, era como 2 avalanches humanas convergindo sobre o inimigo. O momento mais crucial era o fechamento do cerco. Shaka cronometrava isso com precisão instintiva, esperando até que o peito tivesse fixado completamente a atenção do inimigo antes de fechar a armadilha. Uma vez cercados, os guerreiros inimigos eram sistematicamente massacrados. Não havia aceitação de rendição, não havia piedade para os que jogavam suas armas. Shaka havia deixado claro que misericórdia era fraqueza e fraqueza era morte. Seus guerreiros obedeciam sem questionar. O uso estratégico do terreno elevava ainda mais a eficácia dessas táticas. Shaka estudava cada campo de batalha com olhos de predador. Ele posicionava suas tropas aproveitando colinas para ocultar o tamanho de suas forças, usava rios e ravinas para canalizar movimentos inimigos, explorava a posição do sol para cegar adversários em momentos críticos. Antes de cada batalha, ele conduzia reconhecimento pessoal, às vezes se infiltrando perto das linhas inimigas disfarçado para observar suas formações e estimar seu moral. Nada era deixado ao acaso. Cada elemento da natureza tornava-se uma arma nas mãos de Shaka. As batalhas contra os Ndwandwe e os Kwabe tornaram-se lendas sangrentas. Contra os Ndwandwe, liderados por Zwaid, que havia matado Dingiswayo, Shaka enfrentou exércitos que superavam seus próprios em número. Mas números significavam pouco quando confrontados com disciplina superior e táticas revolucionárias. Na batalha decisiva próxima ao rio Mlatuze, Shaka permitiu que o exército Ndwandwe avançasse profundamente em território Zulu, estendendo suas linhas de suprimento até o ponto de ruptura. Então, em um amanhecer nevoento, ele atacou. A formação chifre de búfalo funcionou com perfeição letal.
Os Ndwandwe, famintos e exaustos pela perseguição, foram cercados e massacrados. O rio ficou vermelho com o sangue de milhares. Zwide escapou com um punhado de sobreviventes, mas seu poder estava quebrado para sempre. Sua tribo desapareceu da história, absorvida ou aniquilada. Contra os Quabi, Shaka demonstrou que seu gênio tático não conhecia limites. Ele usou uma falsa retirada, fazendo seus guerreiros recuarem em aparente pânico. Os Quabi, sentindo vitória fácil, quebraram formação e perseguiram desordenadamente. Era exatamente o que Shaka esperava. No momento preciso, os regimentos Zulus viraram-se e contra-atacaram, enquanto tropas escondidas emergiram dos flancos. Os Quabi foram dizimados em minutos, suas linhas despedaçadas antes mesmo de compreenderem a armadilha. Os campos de batalha, após as vitórias de Shaka, eram visões do inferno. Estendiam-se por quilômetros, cobertos de cadáveres perfurados pela Iklua, o chão encharcado de sangue que formava poças escuras. Abutres e hienas se alimentavam por dias. Shaka caminhava entre os mortos, inspecionando os resultados de sua obra com olhos que não demonstravam emoção. Para ele, aquilo não era tragédia, era arte. Cada corpo era uma pincelada na obra-prima de sua ambição. Os guerreiros Zulus, vitoriosos e cobertos de sangue, cantavam louvores ao seu rei enquanto limpavam suas lanças. O nome de Shaka ecoava através das montanhas e planícies, carregado pelo vento como um presságio. Onde Shaka passava, a terra tremia. Seus inimigos aprenderam que resistir era morrer, mas se curvar também não garantia vida. O império crescia sobre montanhas de cadáveres, e Shaka estava apenas começando. O poder absoluto não corrompe apenas, ele revela. À medida que o Império Zulu se consolidava sob o punho de ferro de Shaka, o líder visionário começava a se transformar em algo mais sombrio, um tirano cuja paranoia e crueldade transcendiam até a brutalidade necessária da guerra. Shaka governava através de um sistema de terror meticulosamente calibrado, onde a lealdade era garantida não por amor ou respeito, mas por medo absoluto de consequências inimagináveis. Nenhum detalhe era pequeno demais para escapar de sua atenção. Nenhuma transgressão insignificante demais para punição severa. O rei que havia revolucionado a guerra agora voltava sua genialidade tática para controlar cada aspecto da vida de seus súditos. A disciplina que havia tornado o exército Zulu invencível expandiu-se para se tornar uma rede de controle social totalitário. Shaka estabeleceu um sistema de espiões que permeava todos os níveis da sociedade Zulu. Vizinhos informavam contra vizinhos, guerreiros relatavam conversas de seus companheiros, até membros da família não podiam confiar uns nos outros. Qualquer sussurro de descontentamento, qualquer crítica velada, qualquer expressão facial que sugerisse menos que adoração absoluta, era relatada diretamente a Shaka. Aqueles acusados de deslealdade eram levados perante o rei em julgamentos que eram apenas teatros de terror. O veredito já estava decidido antes mesmo do acusado abrir a boca. As execuções tornaram-se espetáculos públicos regulares, demonstrações do alcance infinito do poder de Shaka. Guerreiros que haviam servido fielmente por anos eram mortos por infrações triviais, por hesitar uma fração de segundo em obedecer uma ordem, por olhar na direção errada durante uma cerimônia, por simplesmente estar no lugar errado na hora errada. Shaka desenvolveu métodos de execução elaborados, alguns rápidos e misericordiosos pela Iklua, outros prolongados e agonizantes. Traidores eram empalados e deixados para morrer lentamente sob o sol escaldante, suas agonias servindo como lição viva para qualquer um que considerasse questionar o rei. Aldeias inteiras eram dizimadas quando Shaka suspeitava de conspiração. Ele não se contentava em punir apenas os culpados. Toda a comunidade compartilhava a culpa.
Homens, mulheres, crianças e anciãos eram reunidos e massacrados enquanto o rei observava impassível. As cabanas eram queimadas, os campos salgados para que nada crescesse novamente. Era como se aquele lugar nunca tivesse existido, apagado da face da terra como advertência para outros. O gado, a medida suprema de riqueza na sociedade Zulu, era confiscado caprichosamente. Shaka redistribuía rebanhos inteiros como recompensas para favoritos ou os tomava de volta sem explicação, mantendo todos em perpétuo estado de incerteza. A insegurança econômica era apenas mais uma ferramenta de controle. Mas Shaka não governava apenas através de punição negativa. Ele também usava recompensas calculadas para criar uma classe de seguidores fanáticos. Guerreiros que se distinguiam em batalha recebiam gado, mulheres e status elevado. Generais leais eram elevados a posições de poder imenso, mas sempre com a compreensão implícita de que tudo poderia ser retirado em um instante. Shaka criou uma aristocracia militar totalmente dependente de sua vontade. Homens que prosperavam sob seu governo e, portanto, tinham interesse em mantê-lo no poder. O próprio rei vivia em uma paranoia crescente. Ele nunca dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas, mudando constantemente entre várias cabanas reais. Provadores testavam toda a sua comida, guardas pessoais selecionados por lealdade fanática o cercavam constantemente. Shaka confiava em pouquíssimos, e até esses poucos eram mantidos sob vigilância constante. Ele havia visto como seu mentor, Dinguisuaio, fora traído e morto, e estava determinado a que nenhuma traição jamais o surpreenderia. O exército continuava marchando, expandindo as fronteiras do império através de campanhas anuais de conquista. Mas agora havia algo diferente na natureza dessas guerras. Não eram mais apenas sobre expansão territorial ou eliminação de ameaças. Eram também sobre manter o exército ocupado. Shaka compreendia que soldados ociosos começavam a pensar, e pensamento levava a questionamento. Então, ele os mantinha em constante movimento, marchando centenas de quilômetros para atacar tribos cada vez mais distantes. Os guerreiros retornavam exaustos, com apenas tempo suficiente para recuperar antes da próxima campanha. As cenas de carnificina tornaram-se rotineiras. Após cada batalha vitoriosa, o exército Zulu marchava literalmente sobre os cadáveres dos inimigos mortos, pisoteando-os numa demonstração simbólica de dominação total. Prisioneiros eram forçados a cavar suas próprias covas antes de serem executados. Mulheres e crianças de tribos conquistadas eram distribuídas como espólio, suas vidas transformadas em moeda de recompensa para guerreiros leais. O Império Zulu atingiu seu apogeu de poder territorial, controlando vastas extensões de terra e centenas de milhares de pessoas. Mas era um poder construído sobre fundações de medo e sangue, não de legitimidade ou consentimento. Cada súdito Zulu vivia sabendo que sua vida dependia inteiramente do capricho de um homem. Shaka havia criado uma máquina de guerra perfeita, mas também havia criado um estado policial onde ninguém estava seguro, onde a próxima vítima poderia ser qualquer um. O menino que havia sofrido rejeição e humilhação havia crescido para garantir que todos ao seu redor também sofressem. Não da mesma maneira, mas sob o peso esmagador de seu poder. Ele havia provado seu valor além de qualquer dúvida. Havia forçado o mundo a reconhecer sua grandeza. Mas reconhecimento forçado através de terror não é o mesmo que o respeito que ele realmente ansiava. E em algum lugar profundo de sua psique, Shaka sabia disso. A dor antiga permanecia, apenas disfarçada sob camadas de violência e poder. O império estava no auge, mas o homem que o construiu começava a se fragmentar, as rachaduras ainda invisíveis para os outros, mas crescendo inevitavelmente em direção a algo catastrófico. Em 1827, a única pessoa que Shaka havia verdadeiramente amado morreu, e com ela,
Os últimos vestígios de sua humanidade desapareceram. Nandi, a mãe que havia protegido o filho desprezado, que havia sussurrado palavras de encorajamento durante as noites mais escuras do exílio, que havia sido sua única âncora de sanidade, sucumbiu à disenteria. A notícia de sua morte atingiu Shaka com a força de uma lança atravessando seu peito. Dizem que ele não falou por horas, permanecendo imóvel diante do corpo de Nandi, seus olhos fixos em algum ponto distante que ninguém mais podia ver. Então, quando finalmente se levantou, o rugido que saiu de sua garganta era tão selvagem que parecia mais animal do que humano. A dor de Shaka transformou-se imediatamente em fúria genocida, e todo o Império Zulu seria forçado a compartilhar seu sofrimento. Shaka declarou um período de luto nacional que transcendeu qualquer precedente de razoabilidade e mergulhou na loucura pura. Ele ordenou que ninguém em todo o Império poderia plantar colheitas durante um ano inteiro, condenando seu povo à fome. Nenhum leite poderia ser consumido porque era o alimento das crianças, e a alegria infantil era uma ofensa à memória de Nandi. Homens e mulheres foram proibidos de ter relações conjugais. Casais que violassem essa ordem eram executados junto com todos os membros de suas famílias. Mulheres grávidas foram mortas porque representavam vida nova. E como poderia haver vida nova quando a mãe de Shaka estava morta? O próprio conceito de nascimento tornou-se uma blasfêmia punível com morte. Mas o pior estava apenas começando. Shaka ordenou que todos no Império demonstrassem luto visível e extremo. Chorar não era suficiente. O sofrimento precisava ser performático, exagerado, convincente. Milhares de pessoas foram executadas sob a acusação de não demonstrarem dor suficiente pela morte de Nandi. Os métodos para julgar a sinceridade do luto eram arbitrários e caprichosos. Se suas lágrimas não eram abundantes o bastante, você morria. Se você parava de chorar muito rapidamente, morria. Se você chorava de maneira errada, com o tom errado de angústia, morria. Guerreiros que haviam servido fielmente por décadas foram mortos porque seus rostos não demonstraram agonia adequada. As execuções em massa continuaram por semanas. Estima-se que mais de 7.000 pessoas foram massacradas durante esse período de luto obrigatório. Suas vidas sacrificadas no altar da dor de Shaka. Aldeias inteiras desapareceram, suas populações dizimadas por não conseguirem convencer o rei de que compartilhavam suficientemente seu sofrimento. Os campos ficaram repletos de cadáveres apodrecendo sob o sol, os abutres engordam com a abundância de carne. O império que Shaka havia construído começava a consumir a si mesmo. O próprio Shaka mergulhou numa depressão psicótica da qual nunca mais emergiria completamente. Ele passou a ouvir a voz de Nandi no vento que soprava através da savana. Conversava com ela durante horas, respondendo a perguntas que ninguém mais podia escutar. Seus conselheiros e generais observavam horrorizados enquanto o grande líder militar se desintegrava diante de seus olhos. O rei, que havia sido capaz de coordenar exércitos de milhares de guerreiros em táticas complexas, agora era incapaz de pensamento coerente por dias a fio. Ele ordenava execuções aleatórias baseadas em sonhos ou presságios imaginários. Um dia, acordou convencido de que todos os homens carecas estavam conspirando contra ele. Centenas foram mortos antes que seus conselheiros conseguissem convencê-lo de que era apenas paranoia. Outro dia, decidiu que pássaros específicos eram mensageiros de má sorte, ordenando a matança de milhares de aves e executando qualquer um visto alimentando-as. A agricultura, já prejudicada pela proibição de plantio, colapsou completamente. A fome espalhou-se pelo império. Pessoas começaram a morrer de inanição, seus corpos esqueléticos espalhados pelas aldeias. O gado,
símbolo supremo de riqueza, era abatido em quantidades insustentáveis para alimentar os regimentos militares que Shaka mantinha em constante mobilização. O império, que havia prosperado através de conquista, agora começava a definhar de dentro para fora. Shaka passou a ordenar campanhas militares cada vez mais sem sentido. Expedições eram enviadas para atacar tribos distantes que não representavam nenhuma ameaça, simplesmente porque ele precisava manter seus guerreiros ocupados ou porque acreditava que Nandi lhe havia dito para fazê-lo em um sonho. Os regimentos retornavam exaustos e dizimados, tendo marchado centenas de quilômetros para massacrar povos que muitos Zulus nem sabiam que existiam. Não havia propósito estratégico, apenas movimento frenético para preencher o vazio deixado pela morte de Nandi. Durante as noites, os gritos de Shaka ecoavam através do complexo real. Ele sofria pesadelos terríveis, onde revivia as humilhações de sua infância, acordando em pânico e ordenando execuções imediatas de quem estivesse próximo. Seus guardas pessoais desenvolveram o hábito de permanecer o mais longe possível enquanto ainda mantinham vigilância, tentando evitar se tornarem vítimas aleatórias da angústia noturna de seu rei. O homem que havia construído um império através de racionalidade brutal e planejamento meticuloso, agora era governado por impulsos irracionais e dor emocional incontrolável. O medo, que sempre havia sido uma ferramenta de controle calculada, transformou-se em terror aleatório. Ninguém sabia quem seria o próximo a morrer ou por quê. Generais leais começaram a sussurrar entre si, não em traição aberta, mas em preocupação genuína. O império que haviam construído juntos estava se autodestruindo. Shaka, o gênio militar que havia revolucionado a guerra tribal, estava levando seu próprio povo à ruína através de uma combinação tóxica de luto patológico e poder absoluto. A grandeza que ele havia alcançado estava sendo devorada pela escuridão que sempre habitara seu coração. Uma escuridão que a morte de Nandi havia libertado completamente. O leão estava ferido, e um leão ferido é a criatura mais perigosa que existe. O império tremia sob o peso de sua loucura, e aqueles mais próximos de Shaka começavam a perceber uma verdade terrível. Para salvar o que havia sido construído, o próprio construtor precisaria ser removido. Mas quem ousaria levantar a mão contra o homem que havia se tornado sinônimo de poder absoluto na África Austral? O vento continuava soprando através da savana, e Shaka continuava conversando com vozes que só ele podia ouvir enquanto seu império sangrava. O medo é uma faca de dois gumes. Ela pode manter um império unido, mas também pode destruí-lo quando aqueles que vivem sob seu domínio decidem que até a morte é preferível à continuação do terror. Em 1828, menos de um ano após a morte de Nandi, a paranoia de Shaka havia alcançado níveis que tornavam sua remoção não apenas desejável, mas necessária para a sobrevivência do próprio Império Zulu. Os conspiradores vieram de dentro do círculo mais íntimo de Shaka, provando que sua paranoia, embora extrema, não era completamente injustificada. Dingane e Mlangana, seus meio-irmãos por parte de pai, haviam assistido horrorizados, enquanto Shaka transformava o Império Próspero em um abatedouro governado por um louco. Eles compartilhavam o sangue real Zulu e ambos acreditavam que poderiam governar de maneira mais estável, mais racional, sem o peso da loucura que agora definia cada decisão de Shaka. Mas os irmãos sozinhos não teriam força para alcançar o rei. Eles recrutaram Mbopa, um dos conselheiros mais confiáveis de Shaka e chefe de seu serviço doméstico. Mbopa tinha acesso ilimitado ao rei. Conhecia seus movimentos, suas rotinas, seus momentos de vulnerabilidade. Sua traição era a mais profunda porque vinha de um lugar de proximidade absoluta.
O homem que servia a comida de Shaka, que organizava sua vida diária, que conhecia seus segredos mais íntimos, agora planejava seu assassinato. A conspiração foi meticulosamente planejada. Eles esperaram por uma oportunidade quando grande parte do exército Zulu estivesse ausente em uma campanha militar distante. Shaka, apesar de sua paranoia, havia se tornado previsível em certos aspectos. Sua loucura criava padrões que homens observadores podiam explorar. Os conspiradores escolheram um momento em que Shaka estaria relativamente isolado, com apenas uma pequena guarda pessoal. Era um risco imenso. Falhar significava morte não apenas para eles, mas para suas famílias inteiras, para suas linhagens, para qualquer um que tivesse alguma conexão com eles. Mas o império estava morrendo, e homens desesperados cometem atos desesperados. A manhã estava nublada, o sol escondido atrás de camadas espessas de nuvens que ameaçavam chuva. Shaka havia passado a noite anterior em uma de suas cabanas reais, tendo conversado por horas com fantasmas visíveis apenas para ele. Ele emergiu ao amanhecer, ainda desorientado, seus olhos carregando o peso de outra noite sem sono adequado. Os conspiradores se aproximaram sob o pretexto de discutir assuntos de Estado. Bopa liderava o grupo, sua presença familiar não despertando alarme inicial nos guardas ou no próprio Shaka. Quando estavam próximos o suficiente, quando o momento estava certo, Dingane e Mlangana revelaram suas lanças. Os guardas pessoais de Shaka, leais até o fim, tentaram intervir, mas foram rapidamente superados por outros guerreiros que os conspiradores haviam secretamente recrutado. Shaka percebeu a traição um segundo antes das primeiras lanças se moverem em sua direção. Seus olhos, nublados pela loucura, subitamente se tornaram claros, restaurados momentaneamente a ferocidade que os havia tornado lendários. Ele não implorou por misericórdia, não tentou fugir. Em vez disso, enfrentou seus assassinos com a mesma ferocidade que havia enfrentado milhares de inimigos em campo de batalha. Mas ele estava desarmado, enfraquecido por meses de negligência própria e cercado por homens determinados. As lanças perfuraram seu corpo uma após outra, o sangue fluindo de múltiplas feridas. Shaka cambaleou, mas permaneceu de pé, sua força física extraordinária, mantendo-o consciente mesmo quando deveria ter caído. Com voz que ainda carregava comando apesar da morte iminente, ele proferiu suas últimas palavras. Vocês pensam que me matam? Vocês são tolos. Eu serei eterno. Outros virão, homens brancos que vocês nunca viram, e eles conquistarão tudo que vocês acham que possuem. Eu serei lembrado quando vocês forem esquecidos. As palavras eram proféticas de uma maneira que os assassinos não podiam compreender naquele momento. Shaka havia previsto a chegada dos colonizadores europeus. Havia entendido que seu império, por mais poderoso, eventualmente enfrentaria forças além de sua capacidade de resistir. Mas ele também estava certo sobre seu próprio legado. Então, a última lança atravessou seu coração. O grande Shaka, o leão de sangue, a lança do relâmpago caiu. No exato momento de sua morte, um trovão ecoou através das montanhas distantes, quebrando o silêncio pesado da manhã nublada. Alguns disseram que era apenas coincidência. Outros afirmaram que era o próprio céu reconhecendo a morte de um conquistador. O corpo de Shaka foi rapidamente envolto em peles de gado e levado para ser enterrado secretamente. Os conspiradores sabiam que não podiam permitir que o local de sepultamento fosse conhecido, temendo que se tornasse um ponto de peregrinação para seguidores leais que poderiam tentar vingança. Até hoje, a localização exata do túmulo de Shaka permanece desconhecida, perdida na história, envolta em mistério. Dingane assumiu o poder, proclamando-se Rei dos Zulus. Ele justificou o assassinato como necessário para salvar o império da autodestruição.
Muitos Zulus, exaustos pelos meses de terror sob um Shaka enlouquecido, aceitaram a mudança com alívio silencioso. As execuções em massa cessaram. As proibições absurdas foram levantadas. A vida começou lentamente a retornar a algo próximo de normalidade. Mas outros choraram genuinamente pela morte de Shaka. Guerreiros veteranos que haviam lutado sob seu comando, que haviam testemunhado sua genialidade tática, que haviam visto o império crescer do nada para a potência regional sob sua liderança brutal, sentiram a perda profundamente. Para eles, Shaka não era apenas um tirano louco, era o maior líder militar que sua nação já havia produzido. Mbopa, o traidor mais próximo, não sobreviveu muito tempo após o assassinato. Dingane, estabelecendo seu próprio poder, ordenou a execução do conselheiro que havia traído Shaka. Oficialmente, era punição por traição ao rei anterior. Na realidade, era eliminação de alguém que sabia demais e que havia provado ser capaz de traição. Mblangana também foi eventualmente morto por Dingane, que consolidava seu poder, eliminando qualquer um que pudesse desafiá-lo, incluindo aqueles que o haviam ajudado a alcançá-lo. O ciclo de violência que Shaka havia iniciado continuava, consumindo até mesmo aqueles que pensavam controlá-lo. O Império Zulu sobreviveu à morte de Shaka, mas nunca mais alcançou o mesmo pico de poder militar. As inovações táticas permaneceram, a estrutura do exército foi mantida, mas a genialidade singular que as havia criado estava perdida. Décadas depois, quando os britânicos finalmente invadiram em força, os Zulus lutaram bravamente usando as táticas que Shaka havia desenvolvido. Eles alcançaram algumas vitórias notáveis, mas eventualmente foram subjugados pela tecnologia superior e pelos números esmagadores do Império Britânico. A profecia de Shaka em seu leito de morte havia se cumprido. Mas a memória de Shaka não morreu. Ela foi transmitida através de gerações, crescendo em escopo e significado. O rei que havia nascido como bastardo desprezado, que havia sobrevivido ao exílio e à humilhação, que havia revolucionado a guerra tribal e construído um império do nada, tornou-se símbolo de genialidade militar e orgulho africano. Sua crueldade foi contextualizada ou às vezes esquecida, sua grandeza amplificada. O trovão que ecoou quando ele caiu tornou-se parte da lenda, um sinal dos céus de que algo extraordinário havia terminado. Décadas se transformaram em séculos, mas o nome de Shaka Zulu nunca desapareceu da memória africana. Enquanto outros conquistadores eram esquecidos, reduzidos a notas de rodapé em livros de história empoeirados, Shaka transcendeu a mortalidade para se tornar mito vivo. Seu legado espalhou-se muito além das fronteiras do império que construiu, influenciando gerações de líderes militares e inspirando movimentos de orgulho africano em todo o continente. Na África do Sul moderna, Shaka é venerado como herói nacional pelos Zulus e respeitado até por seus antigos inimigos. Estátuas erguem-se em sua homenagem, escolas carregam seu nome, crianças crescem ouvindo histórias de suas conquistas. O aeroporto internacional de Durban foi nomeado em sua honra, recebendo viajantes do mundo inteiro sob o nome do guerreiro que nunca deixou sua terra natal. Para o povo Zulu, ele é Inkosi Yezinkosi, Rei dos Reis, um título que transcende mera realeza e entra no reino do divino. Mas o legado de Shaka estende-se muito além do simbolismo cultural. Suas inovações militares foram estudadas por estrategistas de todo o mundo. A formação chifre de búfalo que ele desenvolveu tornou-se caso clássico em academias militares, dissecada e analisada por gerações de oficiais. Os princípios táticos que Shaka intuiu através de experiência brutal, cerco e aniquilação, mobilidade e velocidade, disciplina absoluta, uso estratégico do terreno,
foram redescobertos por comandantes modernos que nunca ouviram seu nome. Alguns historiadores militares traçam linhas diretas entre as táticas de Shaka e as doutrinas de guerra móvel que dominaram o século XX. A ênfase de Shaka na velocidade sobre força bruta, sua compreensão da importância psicológica do medo, sua capacidade de inovar, rompendo com tradições estabelecidas, todas essas características reaparecem em comandantes militares bem-sucedidos através da história. Generais alemães estudando táticas de flanqueamento, comandantes soviéticos planejando operações de cerco profundo, estrategistas modernos teorizando sobre guerra de manobra, todos inconscientemente ecoavam princípios que um rei africano havia desenvolvido um século antes, armado apenas com lanças e genialidade brutal. Após a queda do apartheid na África do Sul, Shaka tornou-se símbolo complexo de identidade nacional. Para alguns, ele representa a grandeza africana antes da colonização europeia, prova de que civilizações sofisticadas e militarmente poderosas existiam no continente independente de influência externa. Para outros, seu governo brutal e as atrocidades cometidas sob seu comando levantam questões desconfortáveis sobre glorificação de líderes autoritários. Debates acadêmicos fervilham sobre como interpretar seu legado, se ele deve ser celebrado como herói nacional ou examinado criticamente como déspota sanguinário. A verdade, como frequentemente acontece, reside em algum lugar entre os extremos. Shaka foi produto de seu tempo e circunstâncias. A África Austral, do início do século XIX, era um lugar de violência incessante, onde tribos lutavam pela sobrevivência em um ambiente implacável. As inovações de Shaka não inventaram a brutalidade, apenas a sistematizaram e tornaram mais eficiente. Suas atrocidades, embora chocantes para sensibilidades modernas, não eram únicas em escala ou natureza quando comparadas com conquistadores de outras partes do mundo durante períodos similares. Alexandre o Grande massacrou cidades inteiras. Genghis Khan construiu pirâmides de crânios. Conquistadores europeus exterminaram populações nativas em múltiplos continentes. A diferença é que Shaka fez isso na África, e a história africana é frequentemente julgada por padrões diferentes. Mas reconhecer o contexto não é desculpar as ações. Shaka era um gênio militar indiscutível, mas também um homem profundamente danificado, cuja dor pessoal foi amplificada por poder absoluto até destruir milhares de vidas inocentes. Ele construiu um império, mas o custo humano foi imenso. Suas inovações táticas salvaram a vida de inúmeros guerreiros zulus, mas suas purgas paranoicas mataram muitos mais. O legado é inevitavelmente contraditório, uma mistura de grandeza e horror que resiste à simplificação. A influência cultural de Shaka estendeu-se à literatura, cinema e música. Incontáveis livros foram escritos sobre sua vida, desde biografias acadêmicas rigorosas até romances históricos dramáticos. Filmes e séries de televisão retrataram suas conquistas, às vezes com precisão histórica, outras vezes com licença criativa que transforma a história em mitologia. Músicos africanos invocam seu nome em canções de resistência e orgulho. Ele transcendeu sua mortalidade para se tornar símbolo maleável, adaptável às necessidades de cada geração que o redescobre. Hoje, mais de 190 anos após sua morte, Shaka Zulu permanece figura controversa e fascinante. Turistas visitam os locais associados à sua vida, tentando imaginar as batalhas que ocorreram naquelas planícies agora pacíficas. Acadêmicos debatem os detalhes de sua biografia, separando fato de ficção na tapeçaria complicada de sua lenda. Descendentes dos guerreiros que serviram sob seu comando carregam o orgulho dessa herança, mesmo enquanto reconhecem sua complexidade. O povo Zulu,
que ele transformou de tribo menor em potência regional, ainda realiza cerimônias anuais em sua honra. Dançarinos, vestidos com as insígnias tradicionais dos regimentos Zulus, reencenam suas batalhas. O som de milhares de pés batendo no chão em uníssono, ecoando as marchas forçadas que Shaka impôs a seus guerreiros. O grito de guerra que ele ensinou seus homens ainda é proferido em ocasiões cerimoniais, um elo vivo com um passado que se recusa a ser esquecido. E nas noites de tempestade, quando os trovões rolam através das montanhas Drakensberg e os relâmpagos rasgam o céu escuro, há aqueles que ainda imaginam ouvir o rugido de Shaka. É apenas o vento, claro, apenas o som natural de uma tempestade africana. Mas a mente humana anseia por significado, por conexão com forças maiores que nós mesmos. O menino que nasceu durante uma tempestade, que sobreviveu ao desprezo e ao exílio, que forjou um império através de genialidade militar e brutalidade sistemática, que enlouqueceu com o poder e foi assassinado por aqueles mais próximos a ele, esse homem tornou-se maior que a vida. Ele nasceu em meio à lama e ao desprezo, filho ilegítimo rejeitado por seu próprio povo, mas ergueu um império do nada através de força de vontade pura e genialidade tática. Shaka Zulu, a lança do relâmpago, o leão de sangue, o rei dos reis, provou que as circunstâncias de nascimento não determinam destino. Ele demonstrou que uma única mente brilhante pode revolucionar a arte da guerra e remodelar nações. Ele também mostrou os perigos do poder absoluto sem controle, como genialidade pode se deteriorar em loucura quando não temperada por humanidade. Seu legado é ambos inspirador e assustador. Um lembrete de que grandeza e terror frequentemente andam de mãos dadas, que os mesmos traços que criam líderes excepcionais podem também destruir aqueles ao seu redor. A savana permanece, indiferente às dramas humanas que se desenrolaram sobre ela. O sol ainda nasce sobre as planícies onde Shaka treinou seus regimentos. Ainda se põe sobre os campos de batalha onde milhares morreram sob suas ordens. A terra absorveu o sangue derramado e produziu nova vida, o ciclo eterno continuando independente de reis e impérios. Mas o espírito de Shaka, seja como memória histórica ou força mitológica, persiste. Ele é a lança que rasgou o céu da África, o trovão que ainda ecoa através das gerações, a prova de que um homem, através de combinação única de circunstância, genialidade e brutalidade, pode deixar marca indelével na história humana. Seu nome será lembrado enquanto houver pessoas para contar histórias de grandeza e tragédia, de conquista e loucura, de como um bastardo desprezado tornou-se o guerreiro mais temível que a África Austral jamais conheceu. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.